Boa noite, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus continue presente na vida de cada um. Amém? Muito bom poder estar aqui novamente na incumbência, na responsabilidade de trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Quero pedir a cada um dos irmãos que abram as suas Bíblias ou acessem os seus celulares. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Estarei lendo versos de 1 a 7. Aqui, como fala na Nova Almeida atualizada, diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai de misericórdias, e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Oremos. Deus e Pai, a Tua palavra lida nesse momento, Pai. A Tua palavra que fala e continua falando nos nossos corações, e nós clamamos a Ti, Senhor. Que Tu abras cada coração aqui nessa noite, abras o nosso entendimento, Senhor. E assim como essa palavra tem falado ao meu coração durante essa semana, que possa, Pai, encontrar morada em cada coração, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ele escreve a segunda carta aos Coríntios. Ele escreve combatendo sobre o que estava sendo falado acerca da sua autoridade como apóstolo de Deus. É interessante a gente parar para pensar, meus irmãos, quantas vezes a gente vive situações que a gente tem que ficar se defendendo de acusações muitas vezes levianas, falsas, diante da facilidade que a gente tem hoje em dia, as fake news, e a gente vê isso muito na realidade do WhatsApp. Quando a gente recebe um WhatsApp de alguma informação e a gente participa de um monte de grupo, parece que instantaneamente, porque eu acho que muita gente deve ter curso de leitura dinâmica, né? Mas muita gente, creio eu, que não chega a ler as mensagens, já replica e daqui a pouco em vários grupos começa a chegar a mesma mensagem de fake news. E o apóstolo Paulo estava combatendo essas fake news em relação à sua autoridade. Situação que ele não gostaria de estar passando. E ele escreve a segunda carta aos Coríntios, a igreja que ele fundou, combatendo essa situação. Quantas vezes, meus irmãos, a gente citar uma expressão que ele começa aqui no verso 3, falando com convicção: bendito seja Deus. Como é bonito a gente ver essa expressão, e quantas vezes a gente fala dessa expressão, o coro cantou sobre a benignidade do Senhor. Mas quando tudo vai bem, é muito fácil a gente falar sobre a benignidade do Senhor, mas parece que, como diria aquela frase, que os únicos apertos que a gente deveria passar na vida seriam os abraços que a gente ganha. Mas os apertos, as dificuldades,
as tribulações, elas chegam nas nossas vidas. E aí Paulo escreve essa carta e parece que nesse texto ele escreve como sendo um resumo da vida cristã. Um resumo daquilo que tudo que eu e você passamos como cristãos muitas vezes. Eu quero trazer essa mensagem como um testemunho aos irmãos daquilo que Deus tem falado ao nosso coração nos últimos meses, nos últimos dias, aquilo que Deus tem proporcionado a mim e a minha família. E esse texto tem falado muito ao meu coração. Diante desse resumo da vida cristã, a primeira lição que eu quero que fique gravado no coração dos irmãos e que nós estamos, cristiano, careca de saber que nós teremos aflições. Mas parece que a gente se torna cabeludo de novo quando a gente tem que viver o momento da aflição. Porque a aflição ela chega sem pedir licença. A aflição ela entra na vida da gente. A aflição ela invade o nosso coração, a nossa alma, e ela chega de repente. E aí o texto fala que nós teremos que enfrentar essas tribulações. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, e é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. Ou seja, o primeiro recado que eu tenho que dar a você, e não é uma notícia boa, mas é dizer que você, se não está vivendo hoje uma tribulação, você vai viver dias de tribulação. O apóstolo Paulo escreve como um homem que conheceu e viveu muito bem a tribulação. Todas as cartas do apóstolo Paulo, elas estão recheadas de situações difíceis, de situações que ele enfrentou, e ele não enfrentou situações por consequência dos seus pecados. Ele não enfrentou situações porque ele foi, até depois de ser conhecido como Paulo, depois do encontro com Cristo. Eu não estou falando de antes, eu estou falando de depois, a sua vida exemplar de tudo que ele vivenciou para pregar a palavra de Deus. E ele enfrentou situações difíceis. Se fosse na sua vida anterior, do velho homem, a gente entende que é consequência daquilo que nós estamos vivendo, dos nossos atos. Mas o apóstolo Paulo, ele enfrentou tribulações, ele tinha como falar com propriedade, porque ele vivenciou muito bem a tribulação. Em um comentário que eu estava lendo hoje à tarde, fala que a tribulação ela é como um peso. É uma pressão física real sobre o homem. E ele escreve que quando, de acordo com a antiga lei inglesa, eram colocadas pesadas cargas sobre o peito dos que obstinadamente se negavam a confessar, eram pressionados e esmagados com esse peso que colocavam em suas costas até morrer. Estava se fazendo literalmente o que significa essa palavra aqui no grego, esse peso da tribulação. Meus irmãos, e quantas vezes nós vivemos tribulações, situações difíceis que vem esse peso que nós não conseguimos carregar em nossos ombros. Mas eu quero dizer a você que o ser de um verdadeiro cristão, ele tem um preço a ser pago, devido ao fato de que não existe um cristianismo sem a cruz. C.S. Lewis fala em um dos seus livros, se você deseja tranquilidade, você não deve então escolher o cristianismo, porque o cristianismo, ele não vai te trazer uma tranquilidade. Jesus falou que no mundo tereis aflições. No mundo você vai enfrentar tribulação. No mundo você vai viver aquele dia que você não gostaria que chegasse à sua porta. Mas ele fala que ele venceu o mundo. Talvez você esteja vivendo no dia de hoje, nessa fase da sua vida, a tribulação. E eu quero que você grave que o apóstolo Paulo ele coloca aqui duas expressões muito interessantes.
que ele fala: bendito seja Deus. Por quê? Porque Ele é Pai de misericórdias e é Deus de toda consolação. Você vai enfrentar a tribulação, mas também você vai viver a misericórdia e a consolação do Senhor. Nesse resumo que Paulo faz então da vida cristã, ele também nos traz, e a gente pode aprender uma segunda lição ao afirmarmos: bendito seja Deus. Porque Ele é bendito, porque Ele nos dá paciência. Ele nos dá condições de viver a paciência. E conta-se algum engraçadinho, que não foi eu dessa vez, mas que fala que a vida se resume em beleza e paciência. Se tudo der certo, beleza. E se não der, paciência. Mas parece que a paciência ela está como um desafio para cada um de nós em todos os desafios da nossa vida. A palavra de Deus nos desafia a vivermos a paciência. E os sofrimentos de Cristo transbordam em nossa vida pela paciência. O verso 5 fala: porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Bem-aventurado é o homem que passa pela tribulação, diz Tiago, porque a tribulação ela produz em nós o quê? Paciência. E às vezes a gente brinca muito com os colegas de ministério, a gente brinca que a gente não pode pedir a Deus paciência, porque se a gente pedir paciência, Deus vai trazer o que para nós? Tribulação. Se você não quer viver tribulação, você peça graça. Senhor, me dá paciência. Vai chegar a tribulação. Deus nos dá paciência. E os sofrimentos de Cristo, eles tiveram um propósito para a vida de cada um de nós. Os sofrimentos de tudo que Cristo passou, quando nós entendemos o propósito do amor de Cristo, o amor que a gente escutou o coro cantando, eles tiveram um propósito para cada um de nós. Quando estivermos vivendo situação difícil, que obrigatoriamente tivermos que exercer a paciência, então nós vamos lembrar dos sofrimentos de Cristo. E não é só o fato, meus irmãos, de aceitarmos o sofrimento, não é só o fato de aceitarmos a tribulação, que já é difícil. É difícil porque quando a tribulação chega, a gente sempre indaga com Deus, a gente sempre argumenta com Deus: Senhor, por quê? Por que dessa forma? Por que o Senhor convocou meu pai aos 78 anos, com vários projetos de vida, e a gente fica sem entender? Verdadeiramente, eu acho que eu não sou o único. Mas quando a gente entende que o propósito de Deus, ele transborda nas nossas vidas, não é só o fato de aceitar o sofrimento, mas é o fato de enxergar esse momento como triunfo e glória. Através da vida de Cristo, do que aqui o texto fala, que por meio de Cristo transborda o nosso consolo, e Deus fala ao nosso coração, Deus nos incomoda, Deus mexe, Deus nos acalma nesse momento de tribulação, esse momento que nós podemos viver de triunfo e glória. Deus nos dá paciência, e bendito seja Deus por isso, porque, como diria William Barclay no seu comentário, ele fala que o cristão é o atleta de Deus cujos músculos espirituais se fortificam com a disciplina do treinamento das dificuldades. Se você está passando pela tribulação e está sendo obrigado a viver a paciência, você está desenvolvendo músculos espirituais, e Deus está proporcionando a você crescer espiritualmente.
Bendito seja Deus. Quando Paulo continua, então, parece que desenvolvendo um resumo da vida cristã, nós podemos afirmar que bendito seja o nosso Deus também, porque nós não estamos sozinhos para enfrentar as provas que nós passamos. Bendito seja Deus por isso. Ele continua falando, e a carta de Paulo é muito recheada de expressões do cuidado de Deus. E ele fala lá no capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios, verso 8, ele fala que em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Quando naquela semana difícil que nós passamos no mês de dezembro, irmão Aminadab me ligou, ele falou assim: pastor, como é que você está? Eu falei assim: eu estou destruído, mas eu estou bem. Ele deu uma risada comigo, falou assim, uma das melhores expressões que ele já ouviu na vida. E é o que o apóstolo Paulo coloca aqui: humanamente eu estava destruído, mas estava bem. Por quê? Porque Deus está conosco. Quando você vive um momento difícil de tribulação, você pode continuar em Cristo, afirmando: bendito seja Deus. Porque o consolo de Deus, ele chega nas nossas vidas. O verso 4, ele fala que é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os outros. É Ele quem nos consola no momento de dificuldade. Meus irmãos, a gente pode buscar o consolo onde for, mas o consolo maior vem do nosso Deus. É Ele que nos dá condições de vivermos situações das quais em nenhum momento de nossas vidas a gente conseguiria imaginar. Mas é Ele que nos dá condições para vivenciarmos esses momentos de tribulação, momentos tão difíceis. Ele nos dá condições de vivermos tudo isso porque no início do texto ele fala que Ele é Pai de misericórdia. E a palavra nos fala que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim e são a causa de não sermos consumidos. Que promessa linda na minha vida e na sua, meus irmãos. Se você hoje está vivendo esse momento de tribulação, esse momento que você, então, talvez está se achando sozinho, as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos. Ele está conosco. Ele não nos livrou do problema, mas Ele falou que estaria conosco em meio ao problema, em meio à situação. É tão interessante isso, que o apóstolo Paulo ele também coloca aqui, capítulo 4, verso 16, vivendo essa realidade de fé, ele fala o seguinte: por isso, diante de toda essa situação, essa tribulação, esse problema, essa aflição que o incomodava, ele fala que por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Bendito seja o nosso Deus, que está conosco e está renovando o nosso ser interior a cada dia. Nesse resumo da vida cristã que parece o apóstolo Paulo colocar, refletindo a minha vida e a sua, também podemos afirmar: bendito seja o nosso Deus, porque Ele nos dá condições de consolar a outros. Esse texto
uma das coisas que eu mais acho lindo aqui nesse texto, a gente vê o consolo de Deus, o cuidado dele, o amor dele para conosco em meio à dificuldade, mas a gente não entende o propósito de tudo isso, a gente não entende o porquê das situações. Eu lembro de uma irmã lá em Brasília que o seu filho foi assassinado. Uma irmã muito trabalhadora, muito íntegra, muito disciplinada com o trabalho do Senhor, até hoje. E ela me contou a época quando eu ainda morava em Brasília, e ela me contou que alguém, passado alguns dias ou alguns meses do ocorrido com seu filho, alguém ouviu falar, alguém não crente ouviu falar sobre como a irmã estava bem, confortada pelo Senhor. E tanto aquela irmã tinha pregado àquela pessoa, que eu não sei se era um antigo colega de trabalho, se era algum ex-vizinho, mas aquela pessoa falou assim: eu quero conhecer o Deus dela. E ela me falou assim: pastor, se Deus levou meu filho só para falar o coração daquela pessoa e aquela pessoa entregar o coração dela a Cristo, valeu a pena. Que convicção a gente precisa ter quando passarmos pelas tribulações. Entender que Deus nos dá condições de consolar a outras pessoas. Quantas pessoas usadas por Deus chegaram para nós em momentos difíceis. Hoje pela manhã minha mãe voltou e tem passado o final de semana conosco aqui para vir aqui a Capunga. E hoje pela manhã ela contou ali, a gente indo para casa, de uma irmã que a abraçou e falou: irmã Esther, faz 3 anos que eu tenho vivido essa realidade. É uma realidade difícil. É uma realidade que arranca um pedaço do nosso coração. Mas eu posso afirmar que é possível. Deus nos permite vivermos situações para que nós possamos consolar a outras pessoas. Já pensou uma mãe, essa mãe, por exemplo, que perdeu um filho, chegar para uma outra mãe que ao perder o seu filho, ela vai falar assim: olha, eu sei o que é a sua dor. E talvez a pessoa já irritada de ouvir tantas pessoas falando a mesma coisa, fala: não sabe não, não sabe. Várias pessoas já falaram isso para mim. E a pessoa fala assim: eu sei o que é a sua dor, porque eu também perdi um filho. Com certeza a pessoa vai parar e vai ouvir e vai querer entender como ela superou essa dificuldade. Deus nos dá a oportunidade e a gente pode glorificar e dizer: bendito seja o nome do nosso Deus, porque Ele nos dá condições de consolar outros. Será valioso, meus irmãos, experimentar o sofrimento e a tristeza, sabendo que isso nos dá condições de ajudar outras pessoas nesses momentos que nós vivenciamos e nós já superamos e nós já participamos do consolo do Senhor. Nesses golpes, na luta da vida, nesses golpes que a vida nos dá, podemos testemunhar: bendito seja o nosso Deus. Podemos ser fonte de consolação para outras pessoas, fonte de bênção, fonte de testemunho. Podemos impactar a vida de outras pessoas através do sofrimento. E aí Paulo também coloca, no capítulo 4, verso 15, ele fala: porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Eu vou repetir esse texto tão lindo. Por isso, para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Bendito seja o nosso Deus, que nos permite viver as tribulações,
Bendito seja o nosso Deus que nos dá paciência. Bendito o nosso Deus que não nos abandona em meio às provas. E bendito o nosso Deus que usa tudo isso para nos dar condições de consolar a outras pessoas. Bendito e louvado seja o nome do nosso Deus, que Ele fale ao seu coração, que Ele te abençoe e que, acima de tudo, Ele te use para consolar a vida de outras pessoas. Amém.